A paz do Senhor, jovem! Nós estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Um programa que é feito por jovens para jovens. E um programa que tem trazido para todos aqueles que participamos dele uma experiência maravilhosa de tratar de temas que são temas afeitos a você, jovem, temas que fazem parte do seu dia a dia. Sejam esses temas de ordem doutrinária, espiritual, sejam de ordem prática da vida dos jovens. E temos vivido esta experiência maravilhosa neste programa, que é uma bênção para todos nós. E por falar em jovens, nós estamos recebendo aqui jovens de diversas idades, né? Os jovens estão aqui, daqui a pouquinho vão ser apresentados. Tem a minha colega de trabalho, Andréia Talma. Aliás, Andréia, semana passada você ocupou meu lugar aqui e eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Eu que fui entrevistado, você que apresentou o programa. Foi um trabalho muito bem feito. Deus abençoe. Amém, pastor. Muito obrigada. Muito obrigada, jovens, pela presença. Obrigada, pastor Diniz, também pela sua presença hoje aqui. Amém. E Jesus. Esse jovem que está do meu lado aqui, bem pastor jovem. Diniz. Bem jovem, né, Diniz? Bem jovem. Aliás, a gente se sente mais jovem com essa turma aqui, Sim. participando desse momento que a gente está vivendo aqui nesse programa. Já tivemos essa idade, né, José? Já tivemos. Você há menos tempo do que eu. Não muito. Não é não tanto, muito. não. Uns 10 anos. Não né? muito, mas a gente vai crescendo. E eu acho que uma das alegrias, eu perguntar se você concorda comigo, uma das alegrias do ministério, que nós vivemos no ministério, é poder passar para os jovens as experiências que nós vivemos, né? As vitórias que alcançamos na presença do Senhor, é poder ter uma história de vida aos pés do Senhor e poder transmitir isso para os jovens. É verdade. E como eu conheço um pouco da sua história, para nós é uma satisfação muito grande que a gente pode fazer um trabalho com jovens e pode fazer com criança também, né? Isso. Porque nós somos criança na obra. É isso mesmo. Uma vez eu falei isso e perguntaram, mas a obra tem quantos anos para o senhor ter sido criança na obra? Não é que a obra é tão antiga, é que você é jovem. A obra no nosso meio, né? Que nós conhecemos a obra. Tá certo, muito bem. Olha só, o tema que nós vamos abordar hoje, ele diz respeito às batalhas, às lutas pelas quais o jovem passa, os enfrentamentos pelos quais o jovem passa no seu dia a dia, as lutas espirituais, as batalhas que são o cotidiano, né? Até que a Bíblia diz o seguinte, e o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas o versículo não termina aí, ele continua, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as lutas fazem parte da nossa vida, mas a alegria é ter a vitória pelo poder de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, pela operação do Senhor, porque estamos no esconderijo do Altíssimo. Então, isso para nós é uma bênção. Mas, Andréia, vamos então agora apresentar os nossos jovens hoje que estão aqui no estúdio. Sim, pastor, os jovens que vão fazer as perguntas daqui a pouco. Nós temos aqui, eu vou começar ao meu lado aqui com a Liliana Prata. Nós temos também a presença aqui do Gabriel Boy, também da Maria Letícia, Clara Marques e Matheus Boy. A maioria deles são de Jardim da Penha 2 e temos só a Maria Letícia, que é da ICM Tucum 2. A todos a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. E nós já vamos começar pedindo a irmã aqui, Liliana Prata, para fazer a primeira pergunta para o pastor Diniz. Amém. A paz do Senhor, pastor. Nós aprendemos que as provas provêm do Senhor e as lutas somos nós que buscamos. Isso é verdade? E se sim, como podemos distinguir quando a gente está passando por um momento difícil, se aquilo é uma prova do Senhor para provar a nossa fé e paciência, ou se estamos vivendo uma luta que nós mesmos causamos por uma falha nossa? A diferença, Liliana, de luta e prova, tem certas coisas que as pessoas às vezes até dizem assim, eu estou sendo provado, quando na verdade ela está colhendo uma consequência do pecado. A palavra de Deus diz assim, o salário do pecado é a morte. O pecado ele tem uma consequência para a vida do homem.
Às vezes as pessoas têm até uma concepção assim que nós, quando deixamos de pecar, estamos fazendo alguma coisa para Deus. E na verdade não é. Nós estamos fazendo alguma coisa para nós mesmos. E você vê um exemplo, por exemplo, na vida de Davi. Davi, quando ele pecou, ele reconheceu o pecado dele e ele pede perdão. Mas você vai ver que o pecado dele gerou uma consequência na família dele. Ele vai passar por dissabores, por tristezas daquilo que aconteceu no âmbito familiar por causa do pecado dele, que tem uma consequência até pelo mau exemplo para os filhos, ainda que ele tenha alcançado perdão. Então essa é a diferença. Agora, a luta, ela existe. Agora, quando você é provado, aí você está dentro de um plano profético. Nós sabemos que a nossa vida, ela é profética. Se pega a conversão de Paulo, logo no começo o Senhor já disse profeticamente o que seria a vida dele. Ananias, este é para mim um vaso escolhido. E o Senhor diz mais, e Paulo tinha conhecimento disso, que você vê em diversas passagens bíblicas, ele fazendo referência a isso. Então ele vai dizer o seguinte: você vai ver o Senhor falando o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Aí você vai pegar na história de Paulo, você vai ver Paulo lá no cárcere em Filipos. Estava lá, o Senhor que mandou ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Chegou em Filipos, foi preso, foi lançado no cárcere, sofreu açoite, mas estava lá cantando louvores. Ele não devia estar entendendo nada naquele momento, mas ele estava confiado que naquilo que Deus havia determinado, ainda que momentaneamente, isso acontece na vida do servo de Deus, ainda que momentaneamente você possa não entender, eu obedeci em tudo, fiz tudo que o Senhor determinou, e por que eu estou nesse cárcere? Por que eu estou apanhando aqui, sofrendo aqui? Mas você sabe que Deus tem um propósito. Você vai entender depois. Por isso que eles cantavam louvores. Porque estavam confiados no Senhor. Então essa é a diferença. Deus vai permitir, mas é para o seu crescimento. A vida de Paulo é um grande exemplo disso. Todo servo de Deus. Mas você vê Paulo clamando o Senhor, para o Senhor tirar uma luta na vida dele que ele chamou de um espinho na carne. E o Senhor respondeu para ele o quê? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele mesmo fala que o Senhor permitiu aquilo, aquela luta, para ele não se vangloriar das excelências das revelações. Era uma bênção para ele, aquela luta que ele estava passando. Mas ela estava dentro de um plano de Deus. Então, concluindo, o que a gente vê, às vezes, jovem cometer um engano, é que o que ele fez é um pecado que não estava nos planos do Senhor e ele colhe uma dor por causa daquele pecado. Aí disse, não, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma prova. Não, você está colhendo consequência do seu pecado. Agora não, isso daqui está dentro de um plano profético, de uma bênção de Deus. É para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, Deus permite. Amém? Respondido? Amém. Respondido, obrigada. Isso. Paulo e Silas podiam glorificar o Senhor porque eles estavam em obediência, né? Sim. Vivendo em obediência. E aí eles sabiam que aquilo ali era uma prova que o Senhor tinha um propósito, como de fato isso ficou claro para eles, né? O Senhor também nos mostra o propósito lá na frente. Muito bom. Bom, a gente não tem apenas a participação dos jovens aqui, a gente tem participação também de jovens de fora que enviam vídeos para nós e que ou fazem perguntas ou contam experiências. Nós vamos ouvir agora uma experiência que foi enviada para nós, dentro do tema, pelo nosso irmão Arthur Ramos. Ele vai falar agora no quadro Fala Jovem. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Arthur, sou da Igreja de Jardim da Penha 2, do Ministério do Pastor Adaís e do Pastor Antônio Marcos. Neste momento, ele irei contar um testemunho a respeito da luta espiritual na vida do jovem. Pelo fato de eu fazer faculdade à noite, eu não participo dos cultos de meio de semana. Ano passado, eu comecei um estágio no período de 6 às 11 da manhã. Dessa forma, já não podia mais participar das madrugadas. Seguindo um mês dessa rotina,
eu já estava um tanto preguiçoso na leitura da palavra, já não participava tão ativamente nos estudos da EBD, já não tinha tanto ânimo de participar nos cultos de final de semana. Dessa forma, quando senti que deveria mudar, pedi misericórdia ao Senhor, chorei diante dos pés do Senhor, para que o Senhor me mostrasse uma nova forma de busca diante dele. Olhei durante uma semana e no final de um culto eu ouvi as senhoras conversando a respeito do culto de meio-dia que abria na igreja de Jardim da Penha 3. Dessa forma, no começo da semana, eu fui até essa igreja, comecei a participar dos meios-dias, me dediquei no instrumento, em fazer os períodos, e durante 5 meses fiquei firmado ali, servindo ao Senhor. E no final desses 5 meses, eu tinha apenas pedido uma bênção de reavivamento do Espírito do Senhor sobre a minha vida, mais sensibilidade. E no final desses 5 meses, irmãos, o Senhor me levantou para o grupo de louvor da casa do Senhor. O Senhor disse que estava me capacitando pela minha dedicação e grandes bênçãos tenho vivido debaixo das mãos do Senhor. Amém, irmãos? Esse é meu testemunho. Que o Senhor abençoe a todos nós. Glória a Deus. Diniz, a experiência vivida pelo Arthur, e o Senhor, ele nos direciona no sentido de que nós, apesar da situação dele de estudos e profissional e tudo mais, de estar aos pés do Senhor. Eu passei já alguns anos, no meu tempo de faculdade, eu passei por uma experiência parecida. Eu queria casar, eu fazia direito na UFES e minhas aulas eram de manhã, mas eu comecei a pegar matéria à noite para poder adiantar meu curso e casar. E nesse período eu já era obreiro no sul do estado, viajava para o sul do estado, uma parte da faculdade eu já era diácono e eu tinha uma necessidade muito grande de me alimentar. Ele falou que ele estava impedido de ir às madrugadas, porque ele começava às 6 horas da manhã. Mas eu tinha isso daí, eu ia para a madrugada, mesmo estudando até tarde, eu ia para a madrugada, até porque no final de semana eu tinha que levar alimento para a igreja. Pregar o quê, né? Anunciar o quê? Então tinha de ter um período de busca. Se você não se alimentar, você vai ficar desnutrido e adoecer. O servo de Deus, ele precisa. E a comunhão com o corpo, né? Com a igreja. Você tem de ter uma igreja. Hoje nós temos um problema muito grande, que é esse tal do crente. O YouTube é uma bênção, você ouvir uma mensagem é uma bênção, mas você não pode achar que você pode dispensar a igreja. Porque você foi chamado para ser bênção. Então não tem esse negócio de você ficar em casa, eu sou a igreja do eu sozinho. Né? Eu estou aqui e vou escolher uma mensagem, vou ouvir a mensagem que eu quero. Não, você faz parte de um corpo, de uma igreja, e você é parte desse corpo e você interage com esse corpo. Senão você não sobrevive. A obra é isso. Você é alimentado e você recebe bênção e é bênção. Glória a Deus. Andréia, como é que estão as perguntas dos nossos jovens aqui no estúdio? Sim, todos os jovens aqui do estúdio vão fazer pergunta e vamos agora chamar a Maria Letícia para fazer a pergunta para o pastor. Paz do Senhor, pastor. Nós, como jovens, temos muitos projetos. Muitas vezes, no âmbito profissional, nós traçamos alguns projetos e acreditamos que aquele projeto ali é o projeto que nós vamos ter para o resto de nossas vidas como profissão. Só que aí, quando nós apresentamos diante do Senhor, muitas vezes o Senhor ele fala que aquilo não é o projeto dele para as nossas vidas. De acordo com isso, muitas vezes nós ficamos tristes, abatidos, porque um planejamento que fizemos durante muitos anos, até mesmo quando fazemos pré-vestibular, nos dedicamos no ensino médio qualificado, né, de certa área, muitas vezes não é aquilo que o Senhor tem para nós. O que seria melhor, qual seria a palavra direcionada a esse tipo de jovem, esse jovem que está passando por essa dificuldade nesse momento? Tem uma direção do Senhor, mas vai contra ali aquele projeto de tanto tempo, de tantos anos talvez, que ele havia estabelecido na mente dele. Olha, o Senhor, para nós, ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto.
Às vezes as pessoas que não têm um conhecimento, uma experiência com o Senhor Jesus, uma experiência de salvação, até estranham quando nós falamos sobre isso. A palavra de Deus, ela nos diz que um dos nomes que Jesus seria conhecido é Conselheiro. Ele é Conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. E as pessoas não sabem o que é isso, aquilo que é tão simples na vida de um servo de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós temos uma necessidade de ouvirmos a voz do Senhor. Você imagina uma coisa, é muito comum um jovem que está numa idade escolar, e pensando no vestibular, numa definição de vida profissional, qual o caminho que eu vou seguir. É muito comum um jovem que não conhece o Senhor buscar um aconselhamento com um amigo. Vou conversar com alguém, olha, eu tenho um tio que é um camarada muito, como diz o jovem, muito cabeça, uma visão muito boa de vida, eu vou conversar com ele, eu desejo fazer tal faculdade e tudo, e vai trocar uma ideia. Esse nosso amigo, melhor amigo é o Senhor. Não tem ninguém tão inteligente como Ele, porque Ele conhece tudo e Ele tem o melhor para nós. Nós temos um hábito na nossa vida de consultarmos ao Senhor em tudo. E nós falamos aqui no início que a nossa vida é profética. Então, o Senhor tem um propósito na nossa vida. Você vê isso na vida de servo do Senhor, Abraão, na vida de diversos servos de Deus. Você quer ser abençoado? Você vai viver o quê? A fé. E o que é a fé? A fé é uma grande confiança em Deus. É o firme fundamento das coisas que não se veem. Você vai confiar nele. É muito fácil e bonitinho você dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E as pessoas querem que Deus abençoe na sua vida profissional, na sua escolha. Mas o que as pessoas não querem é essa entrega. E a fé é essa confiança no Senhor. A fé é esse firme fundamento. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que eu posso confiar no Senhor e sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. E esse melhor não quer dizer que vai ser a profissão que você vai ficar mais rico, não. Que você vai fazer mais sucesso, não. Mas é aonde você vai estar dentro de um plano de Deus e isso vai ser bênção para você e bênção na vida daqueles que estão no seu entorno. Amanhã a esposa, o marido, os filhos, os amigos. Deus tem um propósito no seu chamado, na sua vocação. E Deus não vai afrontar a sua vocação. Deus não vai te dar... Às vezes a gente vê até pessoa enganada, né? Formou, fiz uma determinada faculdade e depois se arrepende. Até no meio da faculdade, no final da faculdade. Se você tiver um conselho do Senhor, você não vai se arrepender. Você até vai dizer depois, pô, não era o que eu queria. Mas olha, no meio eu descobri que era isso mesmo. Eu não sabia, mas era o melhor para mim. Porque Deus tem o melhor. Deus não quer tirar nada de nós. Ele não precisa de nada. Ele tem o melhor para nós. Pode confiar. Glória a Jesus. Então, respondeu? Sim. Satisfeita? Sim, respondeu. Vamos lá, vamos continuar, Diniz, a ouvir os nossos jovens. E agora, os jovens que mandaram para nós os vídeos com experiências ou com perguntas. Esse vídeo agora é uma experiência da nossa irmã Lara Ronsetti. Vamos ouvir o que a Lara tem a dizer. Fala, jovem. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Lara, sou da igreja de Mata da Praia e vou estar compartilhando com os irmãos uma experiência de luta que eu vivi no meu local de trabalho. Há um tempo atrás eu pude estagiar em um local em que naquela época o Senhor foi quem abriu aquela porta de emprego para mim. E durante o tempo que eu estive lá, vivi algumas experiências de luta como serva na presença do Senhor. Questões de perseguição, de questionamento, e tudo aquilo foi me trazendo algumas questões de cansaço, principalmente o cansaço físico, a sobrecarga do trabalho, e aquilo fez com que eu tivesse dificuldade em estar presente ou até mesmo ter forças para ir no culto à noite durante a semana. Toda aquela situação me deixava triste e eu fui e conversei com o meu pastor. Compartilhei
tudo aquilo que eu estava vivendo, né, as situações, e ele falou que estaria orando por mim. Naquele instante, ele chamou o ungido da minha igreja, sem comentar a situação, e falou que era para orar por mim. Nisso eu ajoelhei, na oração mesmo eu já havia recebido uma bênção, e o Senhor, ele faz muito mais por nós, né? Ungido, sem saber de nada, sem saber o motivo pelo qual estávamos orando, ele entregou um dom ao qual o Senhor concedeu, uma visão, em que mostrava que um anjo entrava no meu local de trabalho e batia um carimbo, e que nesse carimbo dizia, contrato encerrado. E aí eu tive a resposta que eu precisava. O Senhor deu toda a direção que trouxe paz ao meu coração. A paz do Senhor. Glória a Deus. Experiência da Lara, né? Que começou na direção do Senhor e terminou na direção do Senhor. O importante é isso, é você viver a fé. Você entrou lá pela mão do Senhor, consultando o Senhor, buscando o Senhor, e foi fortalecida porque quem entregou o dom para ela não era uma pessoa que sabia da situação. E isso é maravilhoso, que você vê a mão do Senhor, a direção do Senhor, que o Senhor conhece a nossa luta, as nossas lágrimas, e certamente nessa passagem dela por lá, apesar do dissabor vivido, se o Senhor mandou ela para lá, ele tinha um propósito nisso. Para o crescimento dela, para o amadurecimento dela e até para essa experiência que ela teve com o Senhor. Glória a Jesus. Andréia, como é que estão as perguntas dos nossos jovens aqui? Sim, temos mais perguntas. Agora eu vou pedir para o jovem Mateus fazer a pergunta dele. Amém. A paz do Senhor Jesus, pastor. Ao longo do nosso crescimento ali espiritual, nós aprendemos que durante as lutas, as provas, o nosso artifício, o nosso recurso são os meios da graça, os meios de graça, né? Para poder estar passando ali. Mas e quando a minha dificuldade, a minha luta espiritual é no exercício de um meio de graça? Quando a minha dificuldade é de estar ali nas madrugadas, é de realizar um jejum, é na leitura da palavra, o que eu faço? Os meios de graça são uma bênção colocadas à nossa disposição. Quando nós usamos os meios de graça, é muito importante nós sabermos que nós não estamos negociando com Deus. Porque as pessoas, às vezes, equivocadamente, você vê alguém achar assim, eu vou fazer tantos jejuns para o Senhor fazer isso para mim. Vou contar aqui uma experiência minha. Quando eu fui casar, eu queria que o culto de casamento, como quase todos que vão casar querem, que o culto de casamento fosse uma grande bênção. Que familiares fossem salvos, amigos, pudessem ter uma experiência com o Senhor e que eu recebesse uma bênção também. E o Senhor revelou que eu fizesse 7 jejuns até 9 horas da manhã. E eu achei muito fraquinho para quem está querendo uma bênção muito grande. Então, no último dia, sem juízo nenhum, né, eu queria fazer um jejum de 24 horas, na véspera do casamento. E eu fui consultar o Senhor, eu disse, não, eu faço 6 de 9, mas o último eu vou fazer de 24 para a bênção ser grande. Então é esse equívoco, entendeu? Porque a bênção está na obediência, a bênção está na fé, no que Deus determinou. Não é o tamanho do seu esforço, porque os meios de graça você usa para você se aproximar mais do Senhor, para você ter mais comunhão com o Senhor, para você entender o querer do Senhor para a sua vida. Então não é o esforço, não é a negociação. Você não está comprando a Deus. Não é uma penitência, como as pessoas falam para ele. Eu vou subir uma escadaria de joelho para ver se Deus se comove e me cura, ou faz isso para mim. Não, não é isso. O meio de graça é uma busca ao Senhor. São ferramentas que nós temos, são armas poderosas que Deus colocou à nossa disposição para nós conhecermos mais. É menos eu e mais o Senhor. Quando você está orando, o que você está fazendo? Você está pedindo, você está conhecendo a vontade de Deus. Quando você está jejuando, o que você está fazendo? Você está mortificando a sua carne para que o Espírito triunfe, para que você se fortaleça na fé. Quando você está cantando louvores, você está buscando uma intimidade maior, uma aproximação maior
com o Senhor. Quando você está meditando na palavra, são os meios de graça. Então não é um negócio que você faz com Deus. Então não é, isso é um erro. Se alguém pensa assim, isso é um erro. E se você tem dificuldade com algum meio de graça, você pode buscar com os outros meios de graça que você tem mais facilidade, uma bênção do Senhor para te fortalecer naquele meio de graça. Né? Eu tenho uma dificuldade com jejum. Todo mundo tem. Porque você vai lidar com a sua natureza, com a sua fome, com a sua sede. E o jejum não é passar fome. É o que eu estou falando do jejum porque é que os crentes têm mais dificuldade. Né? Então, não é a questão simplesmente de eu ficar com fome. Isso não é o jejum. O jejum é um período onde você vai procurar uma comunhão maior com o Senhor. Não é só ficar, não é só me abster de comer, de beber, mas é um período de comunhão com o Senhor, onde eu estou me privando de alguma coisa porque eu estou querendo outra coisa, né? Estou mortificando a carne, mas eu estou querendo uma bênção. E a bênção que eu quero é a vontade do Senhor. E quem busca o Senhor precisa de entender uma coisa. O Senhor não é nosso servo. Tem essa distorção no meio hoje, no meio evangélico, que as pessoas acham que fé é assim, eu vou determinando e Deus vai fazendo. Né? Então vai lá, irmão, profetiza. Que isso? Profetiza não é o que eu quero, tu passa a dar ordem em Deus. Né? Não. Profetizar é o contrário. É eu conhecer a vontade de Deus. Porque a profecia, ela vem da eternidade. A profecia não é do homem para Deus na eternidade. É da eternidade para o homem. É isso que é profecia. Então eu profetizo à medida que Deus revela o que Ele quer. Então eu não faço um jejum, eu não faço um período de oração para Deus fazer o que eu quero. Mas eu faço para eu conhecer o que Deus quer, o que Deus tem. E saber que nisso está a fé. E o que Ele tem é o melhor para nós. Amém? Respondido? Amém. Olha só, a gente também vai trazer para vocês aqui uma outra experiência. E essa experiência é de uma das irmãs que faz parte da equipe aqui da produção do programa, que é a irmã Karina. E ela gravou e mandou para nós uma experiência de uma luta, de um momento que ela precisou ali do Senhor no seu ambiente de trabalho. E a gente vai ouvir agora. Fala, jovem! Paz do Senhor Jesus, irmãos, muitas vezes na nossa caminhada profissional, passamos por desafios, temos que lidar com pessoas que não são servas do Senhor. Às vezes essas pessoas fazem piadas, colocações. Eu tive uma grande batalha no local de trabalho, numa empresa, e as pessoas eram muitas piadas, muitas conversas mundanas, e aquilo me incomodava muito. Eu ia para o local de trabalho em clamor. Durante o trabalho era clamor. Às vezes tentava colocar um fone de ouvido para não escutar, não deixar que aquelas conversas me contaminassem. E cheguei a um determinado ponto que eu estava em esgotamento, que eu não conseguia ir trabalhar. Eu entrava no carro para trabalhar e chorava. E uma dessas vezes eu clamei ao Senhor, constante oração, e eu não podia pedir, né, demissão, é meu sustento. E aí o Senhor abriu uma outra porta para mim dentro dessa mesma empresa. Eu ouvi uma demanda excessiva em outro setor e eu prontamente me voluntariei e fui para esse setor novo. E há mais ou menos um mês que eu estava nesse setor novo, eu tirei uma foto antes de ir embora. Eu estava muito feliz e o Senhor mandou eu abrir a palavra em Salmos no horário daquela foto. E o horário era Salmo 18, versículo 17. E o texto diz assim: livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais numerosos do que eu. Me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Amém. O Senhor é o amparo. Do Senhor vem a solução. É maravilhoso que em qualquer ambiente que nós estivermos, nós sabemos que o Senhor está presente. Eu às vezes fico imaginando, quando você lê a carta aos Romanos, e você imagina que o imperador
de Roma, na época da carta aos Romanos, era Nero. Provavelmente Nero. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz uma saudação aos servos do Senhor que eram da casa de Nero. Vocês já pensaram o que é isso? Lá na casa de Nero, lá na casa de César, imperador romano, que vivia um período assim de uma decadência muito grande, moral, de valores, principalmente para quem vivia ali dentro da corte, e você imaginar que ali dentro tinha servos do Senhor. Nós temos lá no Velho Testamento o exemplo de Daniel. Como é que é difícil você estar no meio onde todos os jovens estão vivendo de uma forma diferente. E às vezes é difícil, a prova é grande, mas por outro lado, o ímpio olha para nós e ele não consegue entender a nossa vida, a nossa fé, né? Daniel dá um exemplo muito grande, que quando o servo de Nabucodonosor diz para ele ali, não, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, vocês vão ficar pior. E o rei vai ver e ele vai cobrar de mim. E ele dá uma palavra e diz assim, experimenta a peste. Então o jovem lá fora, muitas vezes, ele acha que nós não somos felizes, né? Ele olha para um jovem e diz, como é que pode? Você está perdendo sua vida, você é escravo, você está dominado por isso daí, as pessoas estão te influenciando. E ele não entende, você está perdendo sua juventude. Mas a verdade é que o nosso desejo é que ele experimente, né? Igual o Daniel falou, experimenta, peço-te. E quando ele deixou eles experimentarem, ele viu que a verdade era outra. Eles eram mais belos, mais formosos, mais saudáveis e mais inteligentes. E a verdade é que o servo de Deus, me desculpem, mas é mais inteligente. Porque a verdadeira sabedoria está no temor do Senhor. Aquilo que nós colhemos no temor do Senhor, nas nossas escolhas, vai gerar bênção na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Vai nos levar à vida eterna, mas ainda vai nos proporcionar 100 vezes mais nessa vida. Eu, uma vez evangelizando uma funcionária minha, uma moça bonita, simpática, mas assim, sem juízo nenhum. E ela estava conversando comigo, falando das angústias dela. E eu aproveitei ali para dizer para ela, você tem tudo para ser feliz. E você não quer ser feliz. A verdade é essa. Deus está sempre dando uma oportunidade ao homem. E as pessoas, está diante dele a bênção e a maldição. E as pessoas insistem em não acreditar em Deus, e não acreditar na palavra de Deus e escolher a maldição. Vão colher a consequência. Agora, para nós, apesar da luta e da incompreensão, você está na faculdade, é difícil. Você está no local de trabalho, é difícil, porque as pessoas não compreendem a sua fé. Mas é maravilhoso quando nós olhamos para eles e fazemos igual Jacó com Esaú. Eu tenho tudo. Nós sabemos que nós temos tudo. Não há o que temer, a experiência que a irmã viveu, que a Karine viveu, de saber que o Senhor estava com ela. E nós sabemos isso, nós não estamos sozinhos, o Senhor é conosco, e isso é a certeza da vitória e da bênção. Glória a Deus. Na nossa vida. Então, André. Temos mais jovens para falar aqui no estúdio, ainda temos mais 2. Agora eu vou pedir para o jovem Gabriel Boy. Pode fazer a sua pergunta. Pai do Senhor, pastor, a minha pergunta também é referente à busca ao Senhor. Nós como jovens, nós ansiamos e também nós devemos, buscar uma experiência mais profunda com o Senhor. Porém, por vezes, nós colocamos alguns obstáculos, algumas limitações nas nossas próprias mentes que nos impedem de alcançar essa bênção, né? Diante disso, a minha pergunta é, como que nós identificamos esses obstáculos, como nós conseguimos ultrapassá-los e como entendemos a bênção do Senhor para a nossa vida? O que o Senhor tem para nós? Bom, primeiramente é só a gente lembrar o que é a salvação, né? Salvação, ela vem de Deus, nós somos eleitos, não fomos nós que escolhemos. Você pode ter até servido o Senhor desde o ventre materno, mas o Senhor te escolheu lá no ventre materno. Então o Senhor te escolheu
E você um dia teve um encontro com Jesus. Foi quando você conheceu o projeto de Deus para a sua vida. Você teve um encontro com o Senhor. E ali você começa um processo de salvação. A palavra de Deus nos convida para nós deixarmos o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Esse é o processo de salvação. É você deixar ele te conduzir no caminho. E muitas coisas você vai crescer, você vai passar e você vai viver. As nossas grandes batalhas, elas não se dão do lado de fora. As grandes batalhas do homem são na mente do homem. São as nossas grandes batalhas. E você vai entregar a sua vida ao Senhor, vai ter uma sinceridade de buscar a Deus e de deixar o Senhor trabalhar a sua vida. Nós vemos muitas vezes jovens que querem servir o Senhor, são servos de Deus, e às vezes o próprio jovem fica numa dúvida assim, eu não vou conseguir, eu sou fraco, eu falhei. Mas nós precisamos de confiar no amor de Deus por nós. A palavra de Deus diz que Deus não vê como vê o homem vê a aparência e Deus sonda os corações. O que Deus não tolera é a hipocrisia, mas Deus se agrada do sincero. Se você falhou, eu estou te falando de uma luta que eu passei quando jovem. Eu cheguei a um determinado tempo da minha vida, eu queria muito servir o Senhor. Mas eu achava que eu não ia conseguir que eu não estava conseguindo ser o servo que eu queria ser. E aí eu comecei a falar para mim mesmo, uma coisa do adversário. Eu estou cantando na igreja que Jesus é tudo para mim, que Ele é o maior amor da minha vida, e eu não estou vivendo isso. Então você é um hipócrita. E eu tomei uma decisão, não vou mais à igreja. Não vou, porque eu não consigo ser o crente que eu queria, então é melhor não ir. E encontrei um diácono na rua, que era o diácono mais duro que tinha na igreja. Mais durão, que os jovens tinham tudo meio medo dele. Ele assim, não estou te vendo na igreja. E tinha poucos dias que eu tinha parado de ir, uns 4, 5 dias. Eu falei para ele, não vou mais não. Não vou mais não, porque eu sou indigno de estar ali. E ele virou para mim e disse, olha, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O adversário botou isso na sua mente. Se você sair de lá, não vai ter bênção para você. Mas se você ficar lá, você não merece não. Mas a sua migalha vai cair. Então, é nessa persistência. E eu comecei a aplicar isso na minha vida. Senhor, é aquela experiência de Pedro, né? Pedro negou. Podia ter ido embora, não podia? E eu não sei como é que ficou a cabeça de Pedro, mas disse assim, eu acho que Jesus não me perdoa mais não. Porque foi uma falha terrível. Mas ele não foi embora. Ele ficou. E vamos dizer assim, encarou o Senhor. Que o Senhor chamou ele para uma conversinha dura, em particular. Mas ele ficou porque ele não tinha para onde ir. E eu, quando jovem, depois desse aprendizado com esse diácono, eu coloquei isso na minha vida. Senhor, eu não sirvo, eu não sou o que eu queria ser. E aí depois eu fui entendendo, né? Se você pega um Paulo dizendo, miserável homem que eu sou, é esse que é o nosso sentimento muitas vezes. Eu não estou falando de hipocrisia, do sujeito que está no pecado, está conformado com o pecado, feliz com o pecado, com a capa de crente, vivendo como hipócrita. Isso é hipocrisia. Mas quando você está travando uma luta interior e você está dizendo, eu sou fraco, miserável homem que eu sou, mas Senhor, eu quero uma bênção. Quem vai te mudar é o Senhor. Um clamor de Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não é você que cria. Não é o seu esforço que vai criar em você um coração puro. Um coração puro é um milagre que Deus opera. Então você pode pedir perdão quantas vezes você precisar, você pode ir a Deus em busca de perdão, desde que haja sinceridade no seu coração. E não mentira. O grande exemplo disso que eu cito é o seguinte, o sujeito vai, pula carnaval. Pula carnaval. Ali ele faz
tudo que tem de errado, tudo que desagrada a Deus. Aí na quarta-feira ele vai numa celebração religiosa e pede perdão a Deus. E na porta ele está lá para um amigo dizendo assim, ano que vem nós vamos arrebentar. Isso é hipocrisia. Ele não está arrependido de nada, ele não quer bênção nenhuma. Agora, se você falhou e você quer uma bênção, o Senhor que sonda o coração, ele vai fazer igual fez com Pedro lá, tu me amas? Eu te amo, te amo. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de coisa, tu sabes que eu sou, mas tu sabes que eu não tenho para onde ir. Só tu tens palavra de vida eterna. Não sei se te respondi, quiser complementar a pergunta. Então é isso, é o coração. Deus está olhando para o seu coração, para a sua sinceridade. Não tem ninguém, esse homem perfeito, esse homem extraordinário, isso não existe. Existe servo de Deus, é o pobre necessitado, é o miserável homem que eu sou, mas é aquele que está dizendo, Senhor, o Senhor é o único bem, eu não tenho outro bem além de Ti, eu não tenho para onde ir, eu quero Jesus. Glória a Deus. Amém? Diniz, você falou sobre os cachorrinhos, né? Que comem das migalhas que caem da mesa. Nunca vi tanta fé, né? A mulher Ciro Fenício. Não, olha só, se estas bênçãos maravilhosas que Deus está nos dando são só as migalhas, imagine a mesa que está preparada para nós. Vai ser maravilhosa. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui os nossos jovens, aquilo que eles têm a dizer. E agora nós vamos assistir a um vídeo enviado por Pedro Marquezine, também que vai fazer uma participação aqui no programa Os Dias da Minha Mocidade. Fala, jovem! A paz do Senhor, sou o Pedro, sou da igreja de Jardim da Penha 1, pastor Júlio César. E eu queria saber se em situações que algum amigo ou familiar esteja passando por uma luta espiritual, o que eu posso fazer além de orar? Paz do Senhor. Amém. E aí, Diniz, o que pode fazer além de orar? Eu acho que está muito dentro do assunto todo que nós tratamos aqui, né? Nós temos de crer que a nossa salvação ela é resultado de um grande amor de Deus por nós. E nós podemos confiar nesse amor. Deus tem o melhor para nós. Você pode estar passando por uma grande luta, nem entender o porquê da luta que você está passando, por aquilo que você está vivendo, mas você pode confiar nesse amor. Deus tem um propósito. Se Deus está te provando de alguma maneira, se Ele está permitindo uma prova na sua vida, Ele tem um propósito e isso vai resultar em bênção, em crescimento espiritual. Essa que é a nossa experiência com o Senhor e a fé que nós vivemos é essa. Às vezes nós estamos vivendo situações, você pega, por exemplo, a palavra diz assim, o justo viverá da fé. Eu gosto muito desse texto bíblico. E é interessante que Paulo cita isso maravilhou Lutero e tantos servos de Deus no passado. Mas esse texto, quem disse primeiro quem falou primeiro foi Abacuque. E você pega o livro de Abacuque, que é um livro curtinho, Abacuque começa numa briga com Deus. Até quando? Até quando eu vou ver a vexação? Até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando? Ele estava olhando para Deus e a fé dele ali era nenhuma, porque ele estava questionando. E se você for olhar segundo a razão humana, ele tinha até razão. Porque você pega assim, os babilônicos, um povo pecador, um povo idólatra, e esse povo vai vir e vai nos dominar e nós vamos ser conquistados por eles, e o Senhor vai deixar isso? Mas quando ele termina o livro, ele começa com um questionamento. E aí o Senhor vai falar com ele. Você vai me ouvir. Você vai se colocar aqui sobre a rocha e eu falarei contigo. Depois que o Senhor fala com ele, aí no final ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja vaca no curral, contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é a nossa vida. Você pode até não estar entendendo em determinado momento, né? E aquilo que ele fala lá, mas no final ele entendeu que ele precisava de confiar no Senhor. E é muito interessante essa passagem para complementar, que você olha hoje e diz assim, onde é que está aquele império babilônico?
Mas Israel, que naquele momento estava sendo corrigido e indo para o cativeiro, Israel está lá. Glória a Deus. Porque Deus vela sobre a palavra dele. Israel está lá, mas o Império Babilônico não existe mais. E Abacuque naquele momento não estava entendendo. Por isso que ele começa daquele jeito. Você lê o primeiro capítulo, que sujeitozinho revoltado, né? Mas no final estava mansinho. E às vezes o Senhor nos amansa assim, no meio da prova, nós estamos sendo moídos ali, e ele nos amansa na prova. A prova é bom para amansar o crente, né? O servo de Deus. Eu lembro, Diniz, quando jovem ainda, que eu ouvi uma palavra de um pastor no Manaim, que ele disse o seguinte: quando a coisa ficar difícil, não corra do Senhor não, corra para Ele, porque é nele que você vai ter a resposta. Isso é muito bom, né? Mas, André, a gente tem ainda participação aqui no estúdio, né? Pois é, tá acabando, né, pastor? Só falta mais um jovem para fazer a pergunta. Pode falar, Clara. Paz do Senhor, pastor. Como o senhor citou agora há pouco, grande parte das lutas ocorrem na mente. E com isso eu tenho uma pergunta. Como que podemos manter a mente de Cristo? Olha, a palavra do Senhor diz para a gente ter uma mente firme no Senhor. Isso é você viver a fé. A verdade é que quem nos fortalece também, a palavra do Senhor diz que Deus não permite lutas maiores do que possamos suportar. Ainda que a sua provação seja muito grande, ela está dentro de uma medida que você pode suportar. E Deus vai te dar as forças para você vencer a luta. Aquilo que eu falei aqui, se houver sinceridade no seu coração, o Senhor é contigo e Ele vai te sustentar no meio da luta. E isso são as experiências que nós vivemos com o Senhor. Eu lembro, quando eu estava ali pelos meus 40 anos de idade. Você não tem muito mais que isso, não, né? Não, 22 a mais. Mas quando eu estava ali pelos meus 40 anos, pastor, eu estava passando por uma prova muito grande, uma enfermidade. E uma enfermidade porque eu queria fazer tudo, né? Na época, eu advogava, eu tinha um comércio no centro de Vila Velha, eu era empresário e era pastor. Então eu queria fazer tudo e acabei entrando num estresse muito grande e esse estresse me levou a uma enfermidade. E essa enfermidade era uma psoríase disseminada no corpo inteiro. E o que mais me constrangia era ver a minha igreja orando para Deus me curar. Isso me machucava. Porque eu ficava assim, essa igreja vai achar, esse pastor não tem fé, porque a gente ora para Deus curar e ele não é curado. E eu fiquei 2 anos enfermo. E o Senhor me curou. E o pessoal disse, não, quem tem psoríase de vez em quando volta. A minha, até hoje, tem 20 anos que ela não voltou. Glória a Deus. E foi uma psoríase muito severa, muito agressiva. Mas eu entendi depois que o Senhor estava me ensinando muita coisa ali. Eu lembro que um diácono me visitou e falou assim, pastor, eu não sei o que é não, mas Deus quer te ensinar alguma coisa. Quando o senhor aprender, a prova vai passar. E eu lembro que uma noite eu acordei no meio da noite, muito aflito, e aí a mente da gente começa a ficar confusa, aquilo que você está falando. Porque você começa a duvidar e o que está acontecendo? Será que eu estou com algum problema? Será que tem algum pecado? Alguma coisa que está desagradando a Deus na minha vida? Por que o Senhor está permitindo isso? Está me faltando fé? E eu lembro que naquela noite eu perdi o sono e fui para a sala e ajoelhei e pedi ao Senhor uma coisa. Senhor, fala comigo. Fala comigo se essa luta está dentro de um propósito do Senhor ou se tem alguma coisa errada na minha vida, se eu que estou muito ruim, o que está acontecendo comigo? E o Senhor falou maravilhosamente comigo na palavra e o texto que o Senhor deu foi aquele que Paulo disse assim, mas nunca desanimados, desamparados, abatidos, né? Ele falando das provas, da luta. E ali eu ouvi a voz do Senhor e disse, Senhor, eu estou desanimado por quê? Eu estou abatido por quê? E meu coração se encheu de paz e eu fui dormir. Então você tendo o Senhor, o problema não é a luta, o problema é quando o Senhor não está falando. Aí é difícil na vida do crente. Mas a voz do Senhor, você pode estar igual Paulo, lá no meio daquela tempestade,
o navio está afundando, jogou a carga no mar, e a tempestade não cessou, e o vento não cessou, e o Senhor está falando com ele, e o navio vai afundar, ainda tinha mais. O Senhor está dizendo, peraí que já vou resolver o problema, e vai ter bonança. Não, o navio vai afundar. Mas você poder levantar e dizer no meio de todos que estão sem esperança, dizer assim, esta noite, o anjo do Senhor, que é Jesus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Aí, minha filha, aí sua mente descansa no Senhor. Quando Ele está presente, quando você ouve a voz dEle, e mesmo que Ele esteja dizendo para você, minha filha, a sua luta ainda vai durar um tempo, sua luta vai continuar, eu não vou tirar não, a prova vai continuar, mas eu sou contigo. E você descansa na voz dEle, na presença dEle, e aí a mente serena, a mente se acalma. Na hora, a mente fica calminha quando Ele está presente. Glória a Jesus. Amém, Clara? Amém. Ficou claro? Ficou claro, claro. Ficou mais que respondido, claríssimo. Muito bem. Diniz, a gente está caminhando agora para o final dessa edição e a gente sempre traz uma breve palavra de um pastor dentro do tema. E nós vamos pedir agora que essa palavra seja trazida, o pastor que gravou para nós. Então, a gente agora chama o Fala Pastor. Cumprimento os jovens com a paz do Senhor Jesus. Neste momento que cada um de vocês tem vivido, e sabemos que estão diante de grandes desafios e muitas vezes sentindo até mesmo impotentes diante deles, mas nesta oportunidade eu quero deixar aqui uma palavra que certamente será lembrada e trará conforto aos corações de todos os jovens. A palavra que estaremos meditando está no livro de Salmos 119, o versículo 11. Diz a palavra do Senhor: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que as lutas, elas são inerentes à nossa vida, e especialmente na vida dos jovens, em que estão num momento de decisões importantes que marcarão profundamente a vida. E as lutas, elas vêm, batalhas de toda a natureza, de toda a ordem. Mas o segredo para serem exitosos diante de todos esses desafios, o salmista traz aqui. Escondi a tua palavra no meu coração. O que significa? O que o salmista quis trazer como informação, como orientação, como aconselhamento, podemos assim afirmar. Esconder a palavra é guardar a profecia. E sabemos que quando nós guardamos e vivemos a profecia, as batalhas, elas virão, mas elas serão vencidas. Porque a vida profética que vocês estarão vivendo, e na vida profética, quem é o responsável para a condução é o Senhor. E, portanto, os recursos estarão disponibilizados diante de todas as circunstâncias. Estamos certos que serão vencedores. Poderão afirmar de forma muito tranquila e segura: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E diante dos momentos de grandes lutas, batalhas que se levantam, pode afirmar também como salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas por que isso? Está firmado na vida profética, na história que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Este é o segredo para serem exitosos diante de todas as batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que deixo para os jovens, para que você possa nortear o seu caminhar. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, companheiro, pela sua participação, por ter enviado essa mensagem para nós aqui nesse programa. Mais uma vez, uma experiência maravilhosa. Aliás, esses conteúdos que são produzidos aqui, eles trazem para nós que participamos deles, né, uma experiência. Cada conteúdo deles traz uma experiência. Porque nós não estamos aqui tratando de temas simplesmente divorciados do espiritual. Mesmo que os temas sejam temas do dia a dia dos jovens, eles invariavelmente são cheios da direção do Espírito Santo, são conduzidos pelo Espírito Santo, né, nos nossos caminhos de vida. E quando a gente termina um programa como esse, a gente fica triste porque terminou, porque é um ambiente muito agradável, e eu sei que você que está aí assistindo, está participando conosco, também percebe isso, né? É como se você estivesse aqui dentro do estúdio com a gente, né? Assistindo, conversando, perguntando, tirando dúvidas, ouvindo, aprendendo, amadurecendo espiritualmente. Então a gente se alegra disso aqui, e eu espero que vocês, jovens que participaram conosco aqui, também estejam satisfeitos, né? Foi uma honra recebê-los, uma alegria tê-los conosco aqui, tá certo? Andréia, mais uma vez estamos aqui em lugares diferentes da semana passada, mas quando for necessário a gente troca de lugar, vai ser uma bênção. Sempre as ordens. E eu gostaria de acrescentar que esses temas que nós trabalhamos, eles acompanham, não é só na vida jovem, né, pastor? Nós estamos aqui, nós também temos lutas espirituais, né? Isso. Todo crente tem luta espiritual, mas foi uma bênção aprender mais hoje aqui e participar com vocês, com jovens, com o pastor Diniz, com o senhor. A paz do Senhor a todos. Muito obrigada. Amém. Diniz, foi uma imensa satisfação. Aliás, eu quero falar para o Brasil inteiro, tá? Diniz é o meu pastor. Eu estou na mesma igreja que o pastor Olha Diniz. A minha responsabilidade, hein, rapaz? Eu estou na mesma igreja que o pastor Diniz, ele é o pastor da igreja, eu estou lá. Eu fiz uma promessa ao Diniz, se eu não puder ajudar, pelo menos eu não atrapalho. Mas eu sempre falo com o Josias o seguinte, eu não fico com inveja, não. Se tiver uma inveja santa, mas quando acaba os seminários, as pessoas vão lá em Praia da Costa 4 assistir culto, procurar o pastor Josias. Não vão procurar o pastor Diniz. Falei com ele, ao final de seminário você tem que estar lá, porque o pessoal vem de fora, chega lá, cadê o pastor Josias? Tá certo. Diniz, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Uma alegria estar aqui convosco. A gente se sente um pouco jovem, né? Para eles, esse tempo nosso é muito distante deles. Mas para nós, assim, parece que foi ontem, né? Esse tempo de juventude aos pés do Senhor, maravilhoso. Graças a Deus que a gente não esquece das experiências, né? Estão bem vivas. Como jovens, estão bem vivas na nossa mente. Isso é muito bom. Bom, a gente então agora está chegando ao final deste programa. Eu quero fazer uma recomendação para você. Nós já estamos com uma sequência de programas, Os Dias da Minha Mocidade. Se você perdeu algum, vai lá no nosso canal, ou aqui no nosso canal, né? Você está nos assistindo pelo canal no YouTube. Aqui no nosso canal você tem os outros conteúdos anteriores, são maravilhosos, tem temas muito bons, tanto sobre o aspecto espiritual, doutrinário, como também sobre aspectos do dia a dia da vida do jovem. Vai lá, procura, dá uma assistida. Né? Tem uma expressão que o jovem gosta muito de falar, maratona, né? Vou maratonar esse final de semana, vou assistir todos os programas dos Dias da Minha Mocidade. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, porque aquilo que você ouviu aqui hoje é algo muito importante para muita gente que você conhece. Então aproveita e compartilha esse conteúdo também, tá? E se porventura não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve. Não esqueça que esse programa ele é para jovens de todas as idades, tá? De 0 a 100 anos de idade. O jovem está aqui na cabeça, então aproveita e compartilha com seus pais, é bom, seus tios, né? Com os irmãos da igreja.
isso vai ser uma bênção também para eles, porque como o pastor Diniz acabou de dizer, as experiências estão vivas, a André também comentou isso, as experiências estão vivas no nosso dia a dia com o Senhor. Então a gente chega assim ao final de mais uma edição desse programa, já esperando você, se Deus quiser, na semana que vem, vamos estar juntos mais uma vez no mesmo horário, com mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.